Tricolor Editora Terra, boa tarde, boa noite para quem for ver esse vídeo, ou bom dia para quem for ver esse vídeo. Hoje, no momento, são 4 horas da tarde, né? Hoje já é quinta-feira, né? Um dia após o jogo de ontem. E ontem eu fiz uma live pós-jogo um pouco fora do comum, né? Do que eu não estou acostumado a fazer. Bastante, sei lá, descontrolado emocionalmente. Porque o que acontece? Tem partida e partida. Até justificando como me portei ontem, né, usando palavra de baixo calão, né? E que não é muito minha onda fazer isso. Cara, o que aconteceu ontem não pode ser admitido para torcedor de clube grande, tá? Eu ouvi muita gente, até em comentário, dizer: ah, você expôs ódio, claramente expondo ódio e etc. Eu tava com ódio sim, tava com ódio sim. E confesso que agora o ódio passou, mas eu tô numa situação assim, como se eu estivesse numa ressaca, tá ligado? É como se eu estivesse numa ressaca. Eu tô muito... Caralho, como eu posso explicar? Eu tô muito triste, sabe? Ressentido e também angustiado. Até por isso estou fazendo esse vídeo aqui de desabafo pelo que aconteceu ontem. Você perder, cara, pro Júnior de Barranquilla na Colômbia não é uma coisa assim fora da realidade não, tá? O Júnior de Barranquilla é um grande clube colombiano. O futebol colombiano é um futebol na América do Sul que talvez em habilidade se aproxime mais do futebol brasileiro. Os caras têm bons jogadores, tem talvez um elenco mais... Talvez não, tem um elenco mais caro do futebol colombiano, embora esteja em quinto. Então é um time que merece sim respeito. Merece sim respeito. Agora, do jeito que foi, eu não falo nem pelos 3-0 não, tá, galera? Eu falo pela a forma como o jogo decorreu, principalmente no primeiro tempo. O Fluminense todo atrás, o Júnior massacrando o Fluminense no campo do Fluminense, como se o Fluminense fosse um clube pequeno e o Júnior fosse um clube muito maior que o Fluminense. Não passando no meio de campo, saindo com chutões, jogadores sentindo pressão, jogadores andando em campo. Ontem parecia que a gente estava jogando na altitude. Parecia que a gente estava jogando na altitude lá do El Campín lá. Parecia. Porque o Fluminense não tinha tesão, né? No vídeo que eu mostrei mais cedo, você via o André andando em campo. No primeiro gol dos caras, tudo bem, o Cris Silva errou, até faço uma meia-culpa aqui, porque eu culpei o Cris Silva única e exclusivamente pelo lance. Ele falha, obviamente, porque ele deixa o jogador sempre cruzar, ele não consegue interceptar cruzamento. Fica sempre marcando de longe, mas eram dois contra o Cris Silva. O Arias deveria estar cobrindo o Viáfara. O Arias estava lá no meio de campo. O André, que deveria estar marcando o Moreno, estava marcando o Moreno. Ele larga a marcação do Moreno, fica caminhando no meio de campo. O Moreno corre, avança, recebe o cruzamento que veio da direita e faz o gol dos caras. Logo depois, para piorar a situação, o André faz o pênalti, que na minha opinião não foi pênalti, mas foi uma falta no mínimo imprudente. Muito parecido com o lance do Iago contra o Milionários, né? Ou seja, cabaçou igualzinho. E aí os caras fazem 2-0 e só administra o resultado. No segundo tempo, o Abel faz aquilo que a gente tem pedido. Colocar a linha de 4, povoar mais o meio de campo, que era o ideal para um jogo como esse. E a gente começa a ter um pouco mais de participação na partida. Mas ainda é pouco. Os caras só administram, ainda fazem terceiro. Numa bola perdida pelo, como diz meu amigo Capuano, do Central Fluminense, Mortonelli. Esse é o Martinelli. Isso é o que o Martinelli se tornou. Um jogador morto em campo, sabe? Um jogador que não recompõe, um jogador que
que não dá opção, um jogador burocrático que toca a bola sempre para trás. Enfim, se a gente for analisar taticamente o que foi o time do Fluminense, cara, é difícil falar de tática ontem, né? Eu falei isso na minha live pós-jogo. Por que é difícil? Porque não foi só esse o problema. Foram vários problemas. Vários problemas. Muito jogador abaixo do ideal. Mas o que me parece é que os caras sentem, quando eles jogam fora de casa, eles sentem torcida. Eles sentem pressão do adversário. Sabe? Eles sentem toda a atmosfera de um jogo fora. E ficam encolhidos. Entendeu? São uns merda psicologicamente falando. Uns merdas. Um time sem caráter, um time sem alma, um time sem postura. Cara, eu vou xingar sim, vou criticar, porque isso não é meu Fluminense não. Se você, torcedor, que me criticou, acha que é normal esse Fluminense que vocês viram aí, que nenhum que eu vi falar assim, é aí que a gente vê quem é tricolor na primeira derrota. Quem é tricolor? Você sabe o tamanho do Fluminense, amigão? Você entende o tamanho do Fluminense? O Fluminense é esse aqui, ó. Aqui, ó. Esse é o Fluminense. Fluminense de 2012, Fluminense de 2010, até o Fluminense de 2008. Foi vice-campeão da Libertadores. Esse é o Fluminense que eu conheço. É o Fluminense do Manfrini, é o Fluminense do Flávio Minuano. O próprio Fluminense que jogou contra o Flamengo, esse é o Fluminense que eu conheço. Agora, o Fluminense que a gente vai ter pra gente é esse aí? Do jogo contra o Olímpia, do jogo contra o Botafogo, do jogo agora contra o Júnior de Barranquilla? É esse o Fluminense que vocês esperam? Vocês que falam isso? Esse é o Fluminense que vocês esperam? Meu amigo, se a gente não exercer nossa cidadania, se a gente não mostrar o nosso emputecimento, a nossa raiva, o nosso descompasso com isso, a gente vai virar isso. A gente vai virar isso. O que aconteceu com o Botafogo foi isso. O Botafogo chegou no nível que chegou porque sua torcida deixou de cobrar. Vê lá o Corinthians lá. O Corinthians, se jogasse uma partida como essa, no outro dia o CT estava cheio. Não estou defendendo violência aqui não, tá, galera? Mas estou defendendo cobrança. Estou defendendo defesa institucional do Fluminense. Você dizer que o que aconteceu ontem tem que relevar e ter esperança na Sul-Americana? Não, de forma alguma. A gente tem que cobrar e muito. Porque o que aconteceu ontem não foi uma derrota. O que aconteceu ontem foi um desrespeito com as cores do Fluminense, com o símbolo do Fluminense, com a camisa do Fluminense. O que aconteceu foi um desrespeito. Tá? Não se faz aquilo. Taticamente falando, o Fluminense jogou com um esquema de 3 zagueiros mais uma vez, tentando jogar num 3-5-2 sem ala. Você jogar num 3-5-2 sem ala, você perde meio campo, porque só fica com 2 para marcar, porque o Ganso não é um marcador, embora tenha se esforçado, inclusive, na marcação. Você não tem saída pelos corredores, porque os seus alas não apoiam, e vocês têm a defesa exposta. Entendeu? E é o que aconteceu. O time melhora no segundo tempo com a linha de 4, porque o time estava mais protegido. Estava mais protegido. E os laterais não precisam subir tanto, porque você tem 4 jogadores no meio de campo. Entendeu? E ontem não foi bem 4 no meio de campo, foram 5, porque era o 4-2-3-1. Esses 3 ele recompõe defendendo quando o time está sem a bola. Que talvez seja o melhor esquema que o Fluminense teve até hoje, junto com 4-1-4-1. É difícil, amigo, é difícil falar sobre o que aconteceu. Estou muito decepcionado. Sul-Americana para mim é talvez a minha menina dos olhos, assim. Não sei para vocês, amigos tricolores. Mas faltou postura, faltou muita coisa ontem. E para você, torcedor do Fluminense, que acha que é normal perder desse jeito, que acha que eu não tenho razão de reclamar, como eu reclamei na live de ontem, talvez eu não precisasse ter xingado, né? Talvez isso. Concordo. Mas, cara, eu sou um torcedor. E torcedor, nessas horas, ele não é um catedrático. Ele é um animal irracional. E é mais ou menos o que eu fui. Muito tempo se segurando, engolindo, sendo resiliente. Mas se eu não for assim, eu perco a essência de torcedor. Tá? Eu não sou. Eu sou torcedor. Então, assim, se eu me exagerei em palavrões ontem, desculpem, mas eu não vou mudar não, porque eu sou esse cara aí. Eu sou apaixonado pelo Fluminense. É isso aí, amigos. Agora é esperar os próximos jogos. Eu estarei lá nos jogos da Sul-Americana apoiando.
estarei no estádio, apoiando o Fluminense sempre, independente de qualquer coisa, estarei lá, mas sei que serei um dos 15 mil de sempre. E aqueles que acham que não devem criticar, repense. Porque se a gente não cobrasse, se a gente não criticasse, Danilo Barcelos estaria até hoje jogando no Fluminense. Hudson estaria com contrato renovado. Lucas estaria no Fluminense. Então pense nisso aí que eu tô falando, valeu? Saudações tricolores aí, galera.